Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, do 1 ao 3. Dessa maneira eu começo meu vídeo, nessa oportunidade, falando a respeito da lição de número 5, que nós vamos falar hoje, o reinado de Acasias. Tá certo? A paz do Senhor a todos vocês que estão aqui comigo nesse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar por aqui. E desde já peço, encarecidamente aqui o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que assim que eu postar aí algum vídeo, você também seja notificado e deixe o seu like por lá também, vai ser bênção, tá certo? Me ajudando dessa forma. E nesse vídeo nós vamos falar então da lição de número 5, o reinado de Acasias. Acasias, que era filho de Acabe e Jezabel, o rei Acasias. Nós estamos estudando a história dos reis de Israel, estudando nessa revista tão abençoada, uma excelente lição que nós estamos aí tratando nesse trimestre. Está sendo de uma riqueza surpreendente. O autor, pastor Clayton, tem nos levado a um raciocínio, nos levado a pensar, a ver de muitas maneiras aqui a história de Israel, o comportamento dos reis, e estou achando muito interessante, muito bom mesmo, e isso é enriquecedor, Estudar a palavra de Deus nos enriquece, e isso não tem preço que pague, tá certo? Bom, e para começar a aula falando dessa lição de número 5, eu queria falar com os irmãos a respeito do objetivo geral da nossa lição de hoje. O objetivo geral que a revista traz, e está ali escrito na revista, é assim: ressaltar a imprescindibilidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Olhem só. Então, eu achei interessante a questão da palavra imprescindibilidade. Que palavra grande e difícil, Mas o que é isso? Esse é o objetivo? Ok, então vamos falar da imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Olha, Deus, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, sempre está querendo ter conosco um relacionamento. Um relacionamento. Deus, o Senhor Criador, e nós, as suas criaturas, mas agora através de Jesus Cristo, os seus filhos. Tá certo? Então, o objetivo geral da revista me chamou a atenção, primeiro pela palavra aí tão difícil, Mas o que é a imprescindibilidade? O que é isso? É a qualidade ou condição de que é imprescindível. E o que é uma coisa imprescindível? Aquilo que é essencial, indispensável e necessário. Tá certo? Então eu achei bem interessante a colocação do autor da revista. Essa palavra nos chama a atenção, tá certo? E aí também com os objetivos específicos: descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias, assinalar a coragem de Elias e identificar as consequências dos atos de Acasias, tá? Então é isso que nós vamos estar falando nessa lição, na lição de número 5. E a nossa leitura bíblica em classe fica em 2 Reis, no capítulo 1, tá certo? Do verso 1 ao 8 e depois também do verso 13 até o verso 17. Muito bem, não tenho costume de fazer a leitura para que o vídeo não fique muito extenso e cansativo. Com certeza você que me acompanha está aí com a sua revista, sua Bíblia aberta, não é? Está aqui nesse vídeo porque tem interesse nas coisas do Senhor, tem interesse e ama a escola dominical. Isso é uma bênção, viu, para a sua vida. E você aqui me acompanhando é maravilhoso, é bênção para todos nós. Eu faço aqui porque realmente gosto do assunto, gosto desse pontuamento, dessa pontuação que a revista
melhor, né? Vem trazendo a respeito do assunto, então nos dá aí já como um esboço pronto para a gente meditar na palavra, né? E até coloquei aqui no canal, na capa, não sei se vocês viram, que vamos estudar a Bíblia na escola dominical. Isso é muito bom. Nós vemos que hoje existe uma variedade de cursos teológicos por aí afora, né, que antigamente não existia, e a escola dominical era mais frequentada, né, pelos irmãos. Mas sem problema nenhum, nós estamos aqui nos dedicando à escola dominical porque cremos que esse estudo metódico que a escola nos oferece, que ela tem como sua proposta, ela alcança muitas vidas, alcança a vida daquele que vai, daquele que se dispõe a estar. Amém. Mas essas pessoas, os irmãos, a igreja que está acompanhando a escola dominical, com certeza ela enriquece. Ela se enriquece no saber, no conhecimento da palavra do Senhor. Porque, no meu pensamento, é algo que realmente nos impacta no sentido de nós analisarmos de uma maneira mais profunda a palavra de Deus. A escola dominical é uma bênção, porque quando nós estamos num culto, quando nós estamos num congresso, quando nós estamos em momentos assim na igreja, reunido com os irmãos, não temos a oportunidade de perguntar, não temos a oportunidade de dar também falar a respeito daquele assunto. Então tudo isso é muito bom. Hoje nós estávamos pela manhã na sala dos jovens, e foi assim, muito gostoso o momento da aula. Levamos ali 1h20 falando do assunto, e assim, muito bom, os jovens participando. Isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, coração muito alegre com isso tudo, porque nós vemos que as pessoas, os irmãos, a igreja quer, né? Ela quer desenvolver um relacionamento, e ela quer ali aprendendo, né? E até um irmão falou assim, bom seria se fosse mais tempo, mas às vezes poucas porções nos prende mais do que um conteúdo, né? Uma imersão talvez, mas também temos aí as várias opções para aprendizado, né? Hoje em dia. Mas vamos lá, meus irmãos. Então, para a lição de número 5, olha, o ponto central da lição está escrito assim: a infidelidade. A infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Então, já de cara no ponto central, nós precisamos o quê? Estar sempre fiéis ao Senhor. Bom, então, a lição traz no capítulo 1 um reinado marcado pela idolatria, tá certo? E nós precisamos aqui entender qual era a idolatria agora do reinado do rei Acasias, filho de Acabe e Jezabel. Qual era a divindade que ele se prostrava? Qual era a divindade que ele procurava? Qual ele era devoto? A qual Deus? Não é? E aí há um entendimento de que ele, pela leitura, nós vamos ver esse ponto e saber que ele mandou os seus servos perguntarem a Baal-zebub, o deus das moscas. Que coisa! O deus das moscas. E ele pediu para que os seus servos fossem até Ecrom perguntar se ele sairia daquele leito, daquela enfermidade. Ele estava em um lugar alto na sua casa e sofreu um acidente, e através daquilo ele ficou por alguns dias na cama, enfermo, e pediu para que os seus servos fossem até Ecrom perguntar a Baal-zebub, olha só, o deus das moscas, se ele iria sair ou não daquele leito, se ele ia sarar ou não. Que coisa! Nós estamos falando de pessoas que nasceram no território de Israel ali, nesse momento, o reino do norte, filho de Acabe e Jezabel. E eu tenho certeza, porque do que eu vou falar, ele também conhecia o Deus que era o Deus de Israel. Ele conhecia, ele sabia quem era, e ele tanto que quando os seus
servos vão até Ecrom, eles estão indo naquela jornada. O Elias, avisado pelo Senhor, interpela eles no caminho e acontece que Elias fala: não há Deus em Israel para que o rei não possa consultar a sua palavra? Interessante. E aí nós vemos esse desenrolar da lição de hoje, né? Então, Beelzebu, olha só, o príncipe dos demônios, Baal-zebub ou Beelzebu, tá certo? Era o deus de Acasias. É o que trata o ponto da lição, no capítulo 1, né? Que é um reinado marcado pela idolatria. E supõe-se, então eu vou ler um pouquinho aqui com os irmãos, olha só. Supõe-se que o nome é uma desdenhosa modificação judaica de Baal-zebu, senhor da casa alta, né? Em Mateus 10, 25 a gente vai ver algumas referências. E também o senhor da mosca da esterqueira. Olha, não deixa de ser natural tal designação, visto como são numerosas as moscas nos climas quentes, sendo certo também que os egípcios fizeram de escaravelho um deus, né? Então, as pessoas naquela época, daquela região toda ali, né, o Egito está logo abaixo e depois vem ali o mapa, seguindo o mapa, a região de Israel, né? As pessoas, aqueles povos ao redor, eles tinham um costume, era costumeiro que eles levantassem até o escaravelho, né? Um inseto típico lá da região, como um deus. Que coisa! E Baal-zebub, né? Satanás, príncipe dos demônios. Né? No Antigo Testamento, Baal era uma deidade de Canaã, cujo nome foi expandido para Beelzebu, que significa Baal exaltado ou príncipe Baal. Olhem. Então, no uso desse termo Baal-zebub pelos judeus, ele foi deformado e passou para a pronúncia Beelzebu. Nós estamos habituados com essa pronúncia, com esse nome, porque nós vemos em Mateus e depois em Marcos, em Lucas, várias referências que falam que Jesus expulsava, fazia alguma coisa por Baal-zebu. Isso é um absurdo. Mas enfim, com o significado literal pejorativo de Deus das moscas, aparecendo na literatura rabínica, com o significado de Senhor do esterco, tá certo? Então mais tarde, nos livros sagrados, passou a ser usado como o príncipe dos demônios, bem como no Novo Testamento. E aí, como eu falei, nas referências em Mateus 10, 25, Mateus 9, 34, Mateus 12, 24, Marcos 3, 22 e Lucas 11, no verso 15, que diz assim, olha só: mas algum deles dizia, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mas que raciocínio deturpado, né? Totalmente fora da realidade, porque aí Jesus nesse momento ensina a eles que se fosse pelo próprio príncipe, não haveria situação em que esse reino se estabelecesse, né? Então é totalmente fora com relação aí a Cristo, enfim. Bom, então um reinado marcado pela idolatria, né? O Deus de Acasias. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor. Olha só, eu separei um versículo aqui que fala da idolatria, né? Da idolatria, que fala a respeito disso. Essa idolatria, as recomendações de Deus para o povo já começaram lá atrás, lá quando Moisés começou a escrever as leis. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei na mão e dali em diante começa a se criar as leis e o povo vem caminhando no deserto, passa-se muito tempo, até chegar na linha temporal que nós estamos agora, nesse momento dos acontecimentos, né, na cronologia, muito já tinha se escutado a respeito da idolatria. O povo sabia que não era para adorar outro Deus, a não ser o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Tá certo? Então eu separei Números 25, do 3 ao 5, que nos diz assim: juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Isso lá em Números, né? E quando eles estão ali naquele momento de saída do Egito, que eles estão rodando, juntando-se a Baal-peor, né? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés, e olha o que Deus falou para Moisés, o que o Senhor falou para Moisés.
Não foi ideia de Moisés, foi um mandamento, foi algo que Deus falou para que ele fizesse. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal Peor. Números 25, 3 ao 5. Você pode dar uma lida lá e ver o contexto dessa história, que é bem interessante. É um momento em que a idolatria já estava, olha só, há quanto tempo, né? O povo de Deus já era, a idolatria estava ali sempre rondando, né? Sempre rondando, sempre atraindo o povo de Israel, né? Que coisa! Hoje na sala nós falamos a respeito da idolatria. Por que há algo que chama a atenção das pessoas quando elas preferem adorar a um Deus que não pode ver, não pode ouvir, não pode fazer nada? O que é interessante para ela em seguir a esse Deus? Servir a esse Deus, esse falso Deus? E no momento, tanto lá no momento em Números que foi escrito, como no momento agora que nós estamos estudando nos livros de 1º Reis e 2º Reis, o que chama a atenção do povo para que eles se dobrem a esse Deus, a esses deuses, né? É justamente o quê? É a questão do compromisso, é a questão do seu gosto, do seu sentimento. O que eu gosto de fazer? Eu posso fazer, fica ao meu prazer eu fazer o que eu bem entender. E aí, esses deuses falsos, eles têm, por suas doutrinas, né, as suas bases aí para ser aí adepto dessas religiões, sempre está aí ligado, né, o quê? A sensualidade, né, a fertilidade, sensualidade. Então, é algo que mexe com o homem, né? Mexe na carne do homem. E aí, as pessoas, os israelitas, as pessoas que estavam ali, que Deus tirou do Egito, que Deus vem tratando com esse povo há quanto tempo, quantas e quantas oportunidades Deus vem dando a esse povo idólatra que fica atrás dos outros deuses. Para quê? E é justamente isso, porque é interessante que quando a gente vê um Deus que não pode ver, não pode ouvir, não pode fazer nada, ao contrário, a pessoa, o seu adepto, ele pode fazer o que ele bem entender, né? Mas quando nós estamos diante do Deus que é verdadeiro, diante do Deus que tudo vê, aí é diferente, aí muda. Nós precisamos seguir o padrão do nosso Deus, que é a qual? A santidade. É momento de nos separar do pecado, é momento de nos consagrar a Deus em santidade. Olha, que coisa interessante. Então, a idolatria do povo fere a comunhão com Deus, tá certo? O povo, quando ele entra pelo caminho da idolatria, ele fere a comunhão com Deus. Perfeito. O Senhor não tem parte com o povo que tem tendências de idólatra, né? De idolatria. Então, Deus não tem parte. Deus chamou um povo. Deus escolhe Abraão lá no começo, lá em Gênesis, né, capítulo 12. Abraão estava lá na sua casa e tudo, e daí Deus, olha, vem cá, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele sai e vai para uma jornada atrás de uma promessa onde Deus prometeu para ele, e aí começa essa história desse povo que Deus escolhe, né? E nós hoje também somos escolhidos do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor. Quando existe o apelo na igreja, você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus, glória a Deus por isso. Mas nós nos deparamos com João 15, onde diz que o Senhor nos escolheu, né? Foi Ele e não nós, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós. Que maravilha poder ter esse privilégio de ser parte da família de Deus, ser filho de Deus, estar em comunhão com os seus filhos na igreja, né? Então, ainda com um reinado marcado pela idolatria, né? Acasias, ele segue os passos de seus pais, né? Então, a revista vai dizer assim: Acasias demonstra a cegueira e a tolice. Não, desculpem, esse não é o texto da revista, esse foi a anotação minha.
demonstra a cegueira e a tolice da qual o homem pode chegar para terem uma alternativa divina de que procurem o Deus verdadeiro. Não querem deixar as práticas levianas, não pretendem viver uma vida que agrade ao Senhor, mas sim a sua maneira, satisfazendo as vontades da carne e conceito de outros deuses que são, na verdade, roupagens de um único inimigo das nossas almas. O nome Baal, ele sempre vai ter, né? Baal Peor, Baal Zebub, que nós estamos estudando. Aí sempre vai ter esse Deus, falso Deus, alguma coisa. Mas, na verdade, nós temos um inimigo só. O inimigo das nossas almas, tá certo? Aquele que quer nos destruir. Aquele que quer roubar, matar e destruir. E nós estamos aqui buscando Jesus, por quê? Porque ele tem vida e vida com abundância. A promessa de Cristo ainda é a melhor opção. Ela sempre será a melhor opção. Não existe opção melhor do que a opção de Cristo, que é seguir a Ele, servir a Ele, olhar para Ele com os olhos da fé, não é? E seguir até o fim, porque aquele que seguir até o fim, esse será salvo. Então nós estamos aí na jornada, vamos seguir em frente. Então, do livro de apoio, com relação ainda a esse assunto, né? Que Acasias segue os passos dos pais, né? Puxa vida. Acabe o homem totalmente disperso da realidade com Deus, de uma comunhão com Deus. Casa-se com Jezabel, nós estudamos isso em outra lição. A mulher que era filha de Etbaal, né? Etbaal, o rei de Sidom, lá da Fenícia. Olha só. E aí eles têm esse filho. Qual a educação que esse filho vai ter? Uma educação idólatra. Uma educação onde ele vai ver lá o pai dele perseguindo profetas do Senhor, onde ele vai ver a mãe dele destruindo os profetas do Senhor, não é verdade? Onde ele vai ver a mãe dele ameaçando Elias. Olha que coisa. Bom, então do livro de apoio, esse exemplo de Acabe e Jezabel na educação de Acasias serve-nos de alerta na maneira pela qual educamos nossos filhos, pois, na maioria das vezes, aquilo que fazemos de bom ou mal é aquilatado na vida deles de maneira infinita. Acasias viu os seus pais adorando a Baal, caluniando e perseguindo profetas, ameaçando-os de morte, e foi exatamente isso que ele repetiu no seu reino. Eu acabei de falar, né? É a leitura do texto aqui, mas enfim, foi exatamente isso. Então é aquilo, o exemplo que nós somos, nossos filhos vão ser também. E o escritor, o pastor Clayton, colocou, fazemos de bem ou mal, é aquilatado, ou seja, é colocado a mais vezes ainda. Então, pais controladores, aí tem um outro ponto aqui que eu achei interessante para compartilhar com vocês aqui no vídeo. Pais controladores, restritivos, hostis, agressores ou permissivos, negligentes ou indiferentes, ambas com formas de rejeição. Geram crianças que não sabem expressar suas ansiedades e raivas, podendo tornar-se depressivas, autodestrutivas, suicidas, passivas, introvertidas, tímidas, desenvolverem hábitos nervosos e terem pensamentos a expressarem sintomas psicossomáticos. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Com certeza muitos pais estão me vendo aqui no vídeo e há de se pensar, né? Bom, então ainda em Acasias, segue os passos de seus pais, eu coloquei assim, que Deus diz em Oséias, né? Achei muito interessante esse versículo, Oséias 14:4, que diz assim: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei. É bem interessante, porque a história de Oséias, nós vamos ver ali, Deus tentando reatar os laços, né? Fazer com que o povo tome um chacoalhão com a mensagem que Oséias traz, enfim, muito interessante. Bom, a síntese do tópico 1 fica da seguinte maneira: os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser o quê? Repetidas, tá certo? Elias desafia a adoração a Baal. Então, Elias, ele desafiou a adoração a Baal, tá certo? Por quê, né? Aí o rei Acasias enviou seus emissários a consultar lá Baal-zebub. Mas aí o anjo do Senhor, é interessante, meus irmãos, que tudo o que Elias fez no seu ministério, tudo que ele faz do começo ao fim, foi Deus quem falou para que ele fizesse.
Nada daquilo que nós vemos, das grandezas que nós vemos Deus fazer através de Elias foi da sua imaginação. Nada daquilo que Deus, até ele ir lá em um determinado lugar, ser servido por corvos, depois Deus fala, aí seca o ribeiro, Deus fala, agora você vai para Sarepta, agora você desce até Horebe, né? Naquele momento em que nós estudamos na lição passada, que fala onde ele pede a morte. Todos os passos de Elias foram direcionados por Deus. Aí aqui na lição está dizendo que a referência é 2 Reis, né, 1:3b, que fala, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma palavra. Aí o versículo agora, né? Porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então foi o momento em que Elias ele intervém, né? A sua corajosa intervenção para dizer àqueles mensageiros, aqueles servos do rei Acasias, olha, não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Você tem que ir lá atrás desse outro Deus, desse falso Deus, perguntar do Deus Baal-zebub, o Deus das moscas. Que situação deprimente isso, na vida de um rei, na vida de uma pessoa que, né, tinha, eu já falei isso aqui, tinha toda a lei, toda a história ao seu dispor, era somente ele dizer assim, olha, quero que vocês aqui né, elegessem lá uma equipe que eu quero saber toda a história do povo, como é que esse povo chegou aqui, como é que nós estamos aqui, quem são as pessoas que foram relevantes na nossa história. Vamos descobrir aqui qual é realmente o Deus a ser adorado, mas eles não tinham essa percepção. Infelizmente, porque se tivessem, a história seria outra. Se tivessem, as pessoas que tiveram, os reis que tiveram essa percepção, nós vamos encontrar lá no Reinado do Sul, né? Estamos aqui no Reinado do Norte, aprendendo no Reinado do Norte, onde Elias exerce seu ministério e nós precisamos aprender com Elias. Nesse trimestre, a proposta nossa para a escola dominical é essa, aprender com o profeta Elias. Termos um ministério ousado nas mãos do Senhor, realmente onde Deus fala conosco e nós fazemos e temos as nossas atitudes baseadas naquilo que Deus ordenou para que nós fizéssemos. Eu acho que é isso que é importante nessa lição toda. Talvez conhecer um pouco aí dessas culturas, né, que existiam, as culturas cananitas e tal, a respeito dos deuses, saber que o que é, o que não é interessante, mas que seja primordial assim na nossa mente, coração, compreender e ver, né, nas entrelinhas a mensagem de Deus através da vida do profeta Elias, que isso, o profeta Elias ele tem uma expressão muito forte dentro da Bíblia. Dos profetas ele é um dos mais importantes, né? Não desmerecendo nenhum, mas enfim, o ministério dele fez muita coisa que nenhum outro fez, não é verdade? Mas vamos lá. Então, na Bíblia aprendemos que existem duas aplicações, e eu quero destacar aqui a questão da ousadia, né? Duas aplicações para a palavra ousadia. Então, ousadia. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver, não simplesmente saber. Simplesmente saber, qualquer um pode saber. Agora, viver, isso é diferente. Amém? Então, o que é a ousadia? O ponto está dizendo assim, a corajosa intervenção de Elias. Então, a corajosa, né? O que é o significado de ousadia? É ser corajoso, tá certo? Bom, então, para falar da ousadia, que nós vemos duas aplicações, como eu falei, eu separei 2 versículos que falam a respeito disso. Com certeza deve de ter mais, aí você fique, né, à vontade para procurar, é claro. Mas aí em Hebreus 10:19 diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Essa ousadia vai falar da fé em olharmos para o sacrifício de Cristo e entendermos que o Santo dos Santos, ele agora o caminho está aberto. A nossa alma, a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, o acesso está através de Cristo. Pelo sangue de Jesus, está livre, está à disposição. Olha, que maravilha! À disposição. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus.
Essa é a ousadia que nós temos para estarmos diante de Deus, para nós nos relacionarmos com Deus, desenvolver esse relacionamento de comunhão, né? Podermos chamar, né? Podemos estar assim com o nosso coração, o nosso intelecto, assim dizendo: ô papai. Essa é a situação da ousadia aqui. E no outro versículo de Efésios 3,12 nos diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança. Olha, pela nossa fé nele, tá certo? Na presença de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui com relação a Elias, na palavra ousadia, que eu achei interessante levar isso aqui para a gente meditar, é assim, olha só, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12, nos diz: Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, dá a outra aplicação para a palavra ousadia. Temos a ousadia para entrar no santuário de Deus, na presença de Deus, através do sangue de Jesus. Sim, nós temos que ter ousadia, sermos corajosos, porque o caminho está aberto. Jesus abriu o caminho para nós, tá certo? No Calvário ele abriu esse caminho para nós, glória a Deus. Mas a questão da coragem, né, como eu disse, nós precisamos nessas lições aprender e trazer aqui os valores da vida e do ministério de Elias. Então, temos ousadia no falar. Elias teve ousadia no falar? Com certeza, com certeza. Elias não veio para brincar, não. Elias veio para desenvolver um ministério onde Deus falava, era o que ele ia falar. Elias não veio para brincar, Elias veio para ser um profeta do Senhor. Um profeta, é por isso que ele é tão destacado. É por isso que ele é tão destacado. Não que os outros não sejam menores, enfim, mas enfim, a sua ousadia, aquela seriedade que ele tinha era surpreendente. Outro verso, né, em Atos 19:8, nos diz assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Olha, Paulo, né? Falando ali de Paulo, Atos 19, verso 8. Ousadia, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Nós precisamos buscar essa ousadia para nós, irmãos. Nós precisamos, quando professores, na sala de aula, diante da sua sala, dos seus alunos, dos irmãos, das irmãs, enfim, ter ousadia. Ter ousadia para falar a respeito. Não fique tímido, não seja tímido não para falar. Seja ousado. Leia, estude, ore ao Senhor, Ele vai dar essa capacidade a você. Mas você precisa ter essa ousadia, você precisa estar aí com o coração cheio de Deus, do Espírito Santo para te usar. Né? Essa ousadia não é de nós próprios, né? Eu estou falando que tem que ter e tudo, mas ela é dada através do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que essa ousadia ela venha de uma maneira muito forte e as pessoas sejam tocadas por Deus através das nossas vidas. Outro verso, Atos 9:29. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Olha, quem fala com ousadia encontra inimigos. Mas quando esses que falam com ousadia encontram os inimigos, temos também a garantia de que Deus está conosco. Deus lutando as nossas lutas. Quando você se dispõe para falar ousadamente a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, pode ter certeza que o dono do Evangelho está com você, está presente no momento, te dando confiança. Agora você precisa se dispor, você precisa se mexer, você precisa orar ao Senhor e buscar isso. Outro verso, Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. É a oração de Pedro isso? Me parece que é a oração de Atos 4, né? E outro versículo também, em Atos 4, aí 29, depois 31, repete, olha, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então é quando Paulo, né, e Silas estavam presos, não é? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem nos dá ousadia é o Espírito Santo. Nós precisamos estar em busca do Espírito Santo. Nós precisamos estar em busca do batismo com o Espírito Santo, que essa é uma parte fundamental da vida do cristão. Aquele que serve a Jesus, ele precisa estar
buscando o Espírito Santo, porque através dele nós seremos ousados no falar, e isso é importantíssimo. Ainda do livro de apoio, no capítulo 2, olha só, anotação interessante do livro de apoio. Os súditos do rei não conheciam a Elias, mas a autoridade do profeta de Tisbe era tão grande que eles desobedeceram a ordem do rei e voltaram ao palácio real. Era impossível desobedecer a ordem do rei, era impossível. Os súditos eram muito mais leais no cumprimento das ordens, mas como com Elias foi diferente. Se os súditos voltassem, porque de repente eles desanimaram no caminho e ficaram, é muito longe, não vou, eles morreriam. O rei mandava matar eles. Mas não foi isso, né? A autoridade que Elias interpelou eles no caminho, a autoridade que Deus coloca sobre a vida do profeta, ela tem uma influência muito forte sobre a vida daqueles que estavam a caminho de Ecrom. E isso faz com que eles voltem para o palácio. Então, a sua autoridade não emanava dele, não era de Elias. Não era do homem. Lá em Tiago 5,17, nós vamos ver lá que Elias, né, era o mesmo, sujeito às mesmas paixões que nós, daí ele orou e tal. Ok, ele orou, fez, ele teve o seu ministério maravilhoso, mas a Bíblia, Tiago diz que ele é sujeito às mesmas paixões que eu e você. Então, nada daquilo, aliás, tudo daquilo que Elias fez, não foi dele próprio, foi porque Deus, eu já falei isso aqui, e Deus falou, faça assim, ele fazia. Vai lá para o sacrifício do monte, faz o sacrifício. Aí ele foi lá e falou com o rei, fez o sacrifício, tá certo? Agora desce para Horebe, vai para Horebe, ele foi lá. Então tudo que ele fez foi porque Deus mandou. Então a autoridade com que ele falava era vinda de onde? Dele mesmo? Não, do próprio Deus. Do Deus que tinha falado, olha, fale a eles assim. E Elias fez. Então a sua autoridade não emanava dele, porque a sua aparência era desprezível. Certo? Qual era a aparência de Elias? Quando no texto nós vamos ver, o texto base vai dizer que no momento em que os servos voltam, e aí eles voltaram, e nesse momento o rei pergunta como é que esse homem estava vestido? Aí os súditos falaram, ele está vestido de pele de animais e tal. Elias. Olha, ele conhecia, ele sabia quem era Elias, ele sabia quem era o Deus de Elias. Ele sabia, ele tinha o conhecimento do que aconteceu lá no Monte Carmelo. Ele sabia, ele tinha o conhecimento disso. Mas por que ele mandou que os seus súditos fossem até Ecrom perguntar ao Deus das moscas? Meu Deus, mas é um negócio assim muito fora, né, da realidade. É que para nós, né, meus irmãos, nós somos, graças a Deus aí, fomos alcançados pelo amor e misericórdia do Senhor, então nós temos essa consciência, né? Mas eles lá, eles não tinham assim, né, essa coisa, mas eles tinham todo o conhecimento dos deuses. Nós não estamos falando de pessoas comuns, pessoas simples, como eu sou. Nós estamos falando de um rei, de uma nação, de um povo. 10 tribos estavam ali, ele coordenando, ele mandando nessas 10 tribos, ele estava regendo essas 10 tribos. Não era qualquer pessoa, né? Não era qualquer um, não é um Tiago lá, não é. Ele tinha toda a capacidade de poder servir a Deus, mas ele preferiu, né? Ele preferiu servir ao Deus da mosca. Que negócio mais fora da realidade. Voltando aqui então, até porque a aparência era desprezível de Elias, né? Mas a sua autoridade vinha daquele que tem autoridade sobre tudo e todos, inclusive sobre Acasias, tá certo? Bom, capítulo 2, já estamos, né, no capítulo 2 aqui, falando a respeito de Elias. Então Elias desafia a adoração a Baal. Aí entra a situação do momento em que vai lá o primeiro, o segundo e o terceiro capitão com os seus 50, né? E é interessante que no capítulo 1 da lição vai falar do momento da idolatria, qual era o Deus que Acasias servia. E aí existe essa situação onde Elias fala, e foi dura a palavra de Elias, foi dura, foi ousada,
não é? Foi ousada a palavra de Elias e ele falou. Por que ele falou essa palavra ousada? Porque ele é bom? Não, porque Deus mandou que ele falasse assim. E ele não titubeava entre dois pensamentos, né? Ele não tinha essa coisa. E agora, falo ou não falo? E agora, é o rei. Vou falar pro rei, se eu falar uma coisa que ele não gosta, eu vou morrer. E agora? Mas ele não era profeta do palácio, ele era profeta de Deus. Né? Ele era profeta de Deus, que vivia na dependência total de Deus. Para tudo na sua vida era Deus que colocava, era Deus que fazia, não era ele próprio, tá certo? Ele não... Eu vou falar aqui, você coloca no comentário e até se tá gostando do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Ele não tinha ali um trabalho, né? Parece que ele não tinha. O trabalho dele era ser profeta e profeta do Senhor. E isso difere muito, porque existiam profetas também por lá. Mas esses profetas aí, até o momento do desafio no Carmelo, eles estavam ali. Mas depois os profetas acabaram, né? Acabaram ou não? Eu acredito que não. Depois surgiram outros profetas lá que eram alimentados, né? Comiam na mesa de Jezabel também, assim como aqueles que morreram. Mas enfim, deixa aí no comentário se você acha que sim ou não, tá certo? E aí, olha só, no texto vai dizer, no capítulo 2.2, vai dizer assim: quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Ó, o seguinte, parece que é assim, né? Você tá falando aí, dando profecia aí do rei, que o rei vai morrer, vai tá indo aí um pessoal para te buscar aí para você explicar esse negócio agora pro rei. Dá a entender que é isso? Ou não? Né? O YouTube aí tem um comentário aí, comenta aí o que você acha. Então, o que acontece? O rei fala assim, ó, quer dizer então que eu não vou sair dessa cama? Então vem cá, capitão, vai lá, traz ele aqui que eu quero falar com ele. Traz e é logo, viu? É logo. Eu quero logo esse homem aqui. Quero falar com ele. Desce agora. A ordem é descer. E aí o primeiro capitão, né, no verso 9, nós vamos ver que o capitão fala assim, ó, o rei diz, desce. Que isso, rapaz? É assim que fala com o profeta de Deus? É assim que você trata um profeta de Deus? Como é que você tem tratado os profetas do Senhor? Nós sabemos que os profetas do Senhor são hoje os pregadores, os pastores, os presbíteros, os diáconos da igreja, assim como eu, né? Como é que a gente tem tratado esse pessoal? Como é que a gente tem tratado esses homens de Deus? É dessa maneira? O rei diz, desce. E aí ele fala, se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e esses 50. Acabou. Acabou. Acabou o primeiro capitão e seus 50. Uma palavra do profeta. Olha. E aí a gente vai entender, né? Nós estamos falando isso desde o começo. Que tudo que Elias fazia, o anjo do Senhor que falava. Deus falava para ele, faça assim. E lá vem o segundo capitão. Lá vem o segundo capitão. E o segundo capitão disse assim, mais expresso ainda. O rei diz, desce depressa, no verso 11. Desce depressa. Rapaz, ou você desce agora ou o negócio vai ficar feio pro seu lado. Aí Elias fala a mesma coisa, né? Se eu sou profeta e o homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma e consuma os seus 50. E acabou acontecendo. E o rei não estava nem um pouco preocupado com a vida desses 102 homens que morreram. Não estava nem um pouco preocupado o rei. Totalmente fora da realidade, ele manda lá o terceiro capitão, mas esse capitão ele já foi mais esperto, não foi esperto, né? Esperteza não tem ligações com a sabedoria. Esse capitão ele foi sábio. Esse capitão ele soube se colocar diante do profeta do Senhor. Ele soube se colocar diante do homem de Deus. Olha só, é assim que nós precisamos nos colocar. É assim que nós precisamos observar e ter a nossa atitude quando nós vamos falar com o pastor, quando nós vamos falar com os presbíteros, com os pregadores, nós precisamos nos colocar no nosso lugar, não é verdade? Respeitando esses irmãos. Por quê? Porque são homens de Deus, homens que Deus faz a sua obra. Isso é muito importante, é relevante para toda igreja isso. Não é assim que lá, me parece que é em Hebreus, Tessalonicenses, que fala que nós precisamos ter em honra aqueles que vão dar conta da nossa alma? Olha, isso é muito importante para que eu e você, aí aluno da escola dominical, ficarmos atentos a isso. Meus irmãos, então,
o terceiro capitão, ele colocou-se de joelhos e suplicou. Puxa vida, ele fez isso diante de todos, do profeta, é claro, e também dos seus soldados ali, dos seus comandados, né? E agora eu não me lembro que se foi eu da revista, mas era diante de Elias e não diante de Deus, tá certo? A visão ao olho nu era diante de Elias, não diante de Deus, mas o reconhecimento por parte do oficial diante de todos revela que o profeta representa Deus e a sua humildade e honradez para Elias mudou a história. Como uma atitude minha e sua diante de homens de Deus pode mudar a história. Pode mudar a história. E essa história na vida dos soldados, imagina só, você é soldado, tá ali, vai um grupo, foi, aí daqui a pouco vai o outro grupo, o segundo grupo foi, e agora o terceiro grupo é a sua vez, e você vai lá. Agora é minha vez, estou aqui, e agora? Você consumido pelo fogo? Que situação difícil, que rei mais, usando aqui minha palavra, sem noção, né? Não estava nem um pouco preocupado com essas vidas que foram aí ceifadas por um motivo banal, por um posicionamento sem educação, sem honra, enfim, sem humildade, né? Mas o capitão foi sábio. Esse capitão aqui foi sábio, ele falou com graça diante de Elias. Né? Como eu falei, Elias era diante de Elias e não diante de Deus ali, mas aquilo que Elias representava, esse capitão mostrou para os seus soldados e agora diante de Elias que ele reconhecia. Ele reconhecia. E ele fala, né, aqui na Bíblia está escrito a palavra dele assim, ó, no verso, segundo Reis, né, capítulo 1, no verso de número 13, e tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, disse-lhe, homem de Deus, olha, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida desses 50 teus servos. Mudou completamente, né? Mudou completamente. Os outros dois capitães, eles foram autoritários, né? Afinal de contas, eu sou capitão aqui, eu sou oficial aqui do rei. E o rei mandou numa missão e a missão vai ser cumprida. Tudo bem. Mas, diante do profeta de Deus, o comportamento nosso precisa ser ponderado. Precisa ser passado o prumo aí. Você pode ser o advogado mais famoso, você pode ser um juiz, você pode ser o prefeito, pode ser o governador, você pode ser o presidente, mas diante de um homem de Deus, você precisa tratar ele com honra, né? Com humildade. E o capitão, esse oficial do rei, ele fez isso. Sabedoria, sabedoria. Então, eu coloco assim, né, que tornar nossa confissão pública pode mudar a história, mudar a nossa história, né? A nossa confissão pública. Então, nós precisamos, até hoje comentei na sala, às vezes a gente chega em algum lugar, né, e conversa com pessoas e mais pessoas, de repente você encontra lá um crente abençoado lá trabalhando em tal lugar, um exemplo. E daí outra pessoa, aquela pessoa você conhece? Conheço, irmão lá na igreja. Irmão na igreja? É crente? Meu Deus do céu, né? Mas vamos seguir em frente aqui. Então, mas quem disse que Elias poderia descer com esse capitão? Mais uma vez eu quero reafirmar aqui, deixar bem claro isso. Quem disse para Elias que ele poderia descer com o capitão? Com esse capitão, agora. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu. Olhem, esse é o versículo, segundo Reis, capítulo 1, verso 15. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio, em segurança. É texto bíblico, né? Então, tudo aquilo que Elias fez no seu ministério, que é trazido para nós, a Escritura nos traz, o escritor colocou aqui, as informações que estão contidas aqui, tudo aquilo que Elias fez foi porque Deus mandou que ele fizesse. Muito bem, muito bem.
ainda no capítulo 2, aqui no finalzinho, né, é o ministério de fogo, né, o ministério de fogo. Elias teve um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Né, em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou o fogo, é o texto da revista, Deus enviou o fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas, né, no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, e quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os seus soldados e capitães. Né? Mas e aí também vemos, né, a próxima lição, me parece que é a próxima lição, que vai falar que Elias ele é levado por um carro, né, um carro de fogo e cavalos de fogo num redemoinho, tá certo? Então realmente é um profeta de fogo. Tá certo? Nós precisamos aí estar atento a isso aí, né? E nós, pentecostais, nós gostamos do fogo do Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém, né? Então, por várias vezes aí, o ministério de Elias, ele foi o fogo do Senhor, né? A resposta de Deus com fogo no ministério dele, a referência, uma das referências do ministério de Elias era o fogo do Senhor. Fogo do Senhor, não é fogo estranho, não. Não é fogo estranho, é fogo do Senhor, fogo de Deus. Fogo que vem do alto, fogo que vem do céu. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso, né? Imaginar, desde lá da situação do Monte Carmelo, um desafio com os profetas, ele faz aquela oração, simples oração, mas a fé ali, né? A cabeça dele estava lá na sala do trono, né? Assim. E aí o fogo de Deus vem, consome tudo, consome a oferta, consome a lenha, consome as pedras, consome a água, foi tudo, não ficou nada naquele lugar. Não ficou nada, a Bíblia diz que tudo foi consumido. Profeta de fogo, nós precisamos aprender com um profeta de fogo e ser profetas de fogo, cheios do Espírito Santo, que é o fogo da igreja, não é isso? Bom, eu coloquei, nós estamos envolvidos no fogo? Uma pergunta. E coloquei um verso aqui, gostei de Mateus 3,11, sabe? Mateus 3,11 diz assim, e eu em verdade vos batizo com água. João Batista falando, João Batista que era bem parecido com Elias, né? João Batista veio para confrontar também, Elias veio para confrontar também o pecado, não tinha conversa mole. E Mateus 3,11 diz assim, e eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, olha, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Maravilha. Síntese do tópico 2, meus irmãos. Servir a Deus é permanecer fiel e requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Muito bem. Capítulo 3, a doença de Acasias é a sua morte. Então, nesse ponto, nesse capítulo, eu separei algumas coisas que eu achei muito interessante do livro de apoio, né? Sugiro a você, professor da Escola Bíblica Dominical, que tenha o seu livro de apoio muito bom, tá certo? Tem todas as lições, tem muito mais coisas que o autor, pastor Clayton Pomering, né, coloca aqui no livro de apoio, interessantíssimas, né? E eu reservei aqui alguns pontos a respeito do que nós estamos falando aqui, que é a doença de Acasias e a sua morte, o julgamento do Senhor contra Acasias. Então, Deus, ele mandou Elias dizer aquela palavra, aquela dura palavra, né, que ele não iria sair dali com vida, né? Aquele leito era um leito de morte, né? Mas aí o texto aqui está dizendo assim, da revista, por consequência de sua obstinada idolatria. Meu Deus, nós falamos na lição passada a respeito das idolatrias de hoje. Quais são as idolatrias de hoje? E eu perguntei na sala de aula, falei assim, na igreja existe esse problema da idolatria? Será que na igreja nós vemos também essa situação ruim? Das pessoas colocarem coisas, né, ou outras pessoas no lugar onde Deus deveria estar? Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos, né? E Acasias estava sentenciado à morte, por quê? Por consequência da sua obstinada idolatria. Aprendeu com o pai e com a mãe.
não seria diferente, né? Existem, claro, histórias de reis que fazem ao contrário do pai e da mãe. Por que eles fazem? Porque a história está lá para eles se debruçarem e aprenderem do Senhor. Então, cada um faz ali, cada rei faz ali o que bem entende. Bom, então, do livro de apoio, o texto bem interessante, assim, ó, a Bíblia não relata, mas Acasias pode ter tido uma repentina e aparente conversão. Mas seria apenas aparente, porque isso lhe seria conveniente diante da mensagem de Elias. Geralmente, pessoas idólatras servem ao Deus mais conveniente no momento. Talvez Acasias até tenha pensado que Baal, Zebub, fosse o mesmo Deus, né? Fosse mesmo um Deus falso, e optou pelo Deus verdadeiro através de Elias, né? Para este lhe dar uma chance. Então, é de se pensar nisso, né? E também aqui o segundo parágrafo que eu reservei aqui do livro de apoio diz assim: mas há casos tão comprometedores de idolatria que, mesmo na iminência certa da morte, se torna impossível haver um regresso aos caminhos do Senhor. Não porque ele não possa fazer isso, não porque o Senhor não possa fazer isso, mas sim porque o nível de comprometimento do adorador do falso Deus não lhe permite mais voltar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, a pessoa está tão envolvida com aquele falso Deus que no momento aí de morte, né, no leito de morte, ele não consegue se desfazer disso. A idolatria leva a um ponto tão profundo, a um poço tão profundo que a pessoa fica ali sem poder ter uma reação, né, uma ação com aquilo tudo e acaba ficando sem condições de um perdão. Veja, e a salvação está aí. Salvação está aí. Jesus nos deixou a salvação. Nós precisamos estar atentos. No ponto 2, também separei. Capítulo 3 eu peguei aí do livro de apoio, tá? Achei muito interessante alguns pontos. Coloquei aqui para a gente meditar, para somar aqui nesse vídeo. Então, a determinação de Elias e a morte do rei. O livro vai dizer assim, né? O profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Ele não mudou a sua história. O profeta falou a palavra do Senhor da primeira e da segunda vez. Na primeira vez foi para os mensageiros e na segunda vez foi para o próprio endereçado, né? E ele não mudou. A palavra do Senhor não pode ser mudada. A mensagem do Senhor não pode ser mudada. Jesus, ele salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus tem aqui a promessa, né, de nos levar ao céu, e essa palavra ela precisa ser dita. A mensagem da cruz, ela precisa ser dita, custe o que custar, ela precisa ser dita através de nós, amém? E aí do livro de apoio, eu coloquei assim, nesse episódio bíblico envolvendo Acasias, percebem-se várias qualidades de Elias. Então ele tinha intimidade com Deus, pois este lhe ordenou que interpelasse e impedisse os mensageiros do rei por divina revelação. Elias mostrou o seu zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. E ele tinha clareza e assertividade na sentença, pois previu a morte do rei. Elias foi o profeta a quem Deus falou com riqueza de detalhes para encontrar-se imediatamente com os mensageiros no caminho de Ecrom, e assim entregar uma mensagem que, humanamente falando, seria impossível alguém conhecer com antecedência. Somente os mensageiros sabiam da ordem do rei, mas o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, ordenou a Elias que interrompesse o desígnio equivocado do rei. Os mensageiros nem chegaram a Ecrom, né? Os mensageiros nem chegaram. O rei mandou que eles fossem até lá, mas eles nem foram, eles voltaram para trás com a mensagem. Eles voltaram, né, contrariando a ordem do rei, obedecendo Elias. E eu separei aqui um versículo que está em Mateus 5, capítulo 5, e o verso 37, que diz assim, ó: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então nós precisamos estar atentos aí, tá certo? E as qualidades, ficou aqui um pouco repetitivo, mas as qualidades de Elias, né? Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas. Tais como, nós já falamos, né? Intimidade com Deus, zelo em promover a adoração a Deus, né? Olha, não era para ele não, hein? Ele era um profeta, ele tinha consciência disso, que a adoração é a Deus, não é ao homem.
Existem pessoas, profetas por aí que estão falando de Deus e querendo que as coisas se tornem para ele, né? A honra se torne para ele, e aí talvez ele queira até que seja bajulado ali. Então não, profeta de Deus zela pela adoração a Deus, que Deus seja louvado através desse trabalho que eu tenho feito. Que essa é a minha oração, que Deus seja engrandecido através desses vídeos, que é uma maneira que eu penso, eu estou aqui me expressando, falando com vocês, todos que se achegam no vídeo, mas por quê? Para que eu seja reconhecido? Não, para que Deus seja louvado e engrandecido, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, e não a nós. Não a nós, Senhor, como eu comecei na aula, né? Salmo 115. Então ele, as qualidades, né, condenou a idolatria. Olha, e a gente precisa ficar atento a isso aí. Será que nós estamos fazendo como o profeta Elias? Há muita coisa ao nosso redor e nós precisamos estar atentos. Ore ao Senhor e Ele vai abrir os seus olhos. Amém? Seus olhos espirituais vão se abrir. E é impressionante quando Deus faz isso na nossa vida. Então, a clareza e a assertividade em suas sentenças, né? A clareza e a assertividade em suas sentenças foram todas direcionadas por Deus, tá certo? Ele foi fiel em falar tudo aquilo que Deus queria que ele falasse. Ele foi fiel em tudo, né? E aí o próximo é a fidelidade e a sua coragem, que nós falamos da ousadia, né? Então, e eu coloquei também aqui um versículo que eu achei interessante para a gente meditar nesse ponto, nas qualidades de Elias. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, tá? Medita nesse versículo. Salmos 19, verso 7. Síntese do tópico 3 diz assim: os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Momento de nós olharmos e procurar em tudo agradar a Deus, estar com a nossa vida diante de Deus de uma maneira tranquila, tá certo? E aí, meus irmãos, nós chegamos então à conclusão dessa lição, que nos diz assim: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus, que é o que nós devemos fazer. Amém? Então, se você chegou até aqui comigo, olha, 1 hora já de vídeo aqui, eu tento sempre fazer, quanto mais eu tento fazer, menor o vídeo, ele fica maior, é impressionante. Eu não li o Verdade Prática, eu não li Textuário, para ver se eu conseguia condensar aqui o tempo, não dá certo. Vocês me perdoem aí, vão orando por mim para a gente diminuir esse tempo, para não ficar muito extenso, mas enfim, Deus que está tocando o coração e a gente vai fazendo, né, meus irmãos? Temos que ser fiéis aí, né? A gente falou nisso a lição toda, então glória a Deus, né? Glória a Deus, que Deus abençoe em Cristo Jesus a vida de você que está me acompanhando até aqui. Eu peço mais uma vez aí que se inscreva no meu canal, deixe o like, né? Ative o sininho, né? Essa coisa toda do YouTube, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Isso é bênção para mim, para você. Com certeza aí, se você compartilhar esse vídeo nas redes sociais também, vai ter aí uma significância muito boa. Meus irmãos, então, que Deus os abençoe. Eu estou muito feliz aqui, sentindo a presença de Deus, e que Deus o abençoe mesmo. E até a próxima aula, então. Amém? Deus abençoe.